Olá, abençoados, graça e paz. Todos bem? Espero que sim. Eu digo abençoados porque nós do Evangelho da Graça não abençoamos ninguém. Nós do Evangelho da Graça, nós já os declaramos todos abençoados porque a Bíblia nos apresenta já abençoados. Com toda sorte de bênção espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, onde o Senhor já nos abençoou desde antes da fundação do mundo. Então nós não estamos aqui como o sistema evangélico prega, ensina que as pessoas precisam de ir para uma igreja, que precisa aceitar Jesus, obedecer às dogmas dessa igreja, dessa denominação, obedecer à liderança, para ser abençoado. Nós já apresentamos vocês abençoados. Nós não, irmãos. Nós só estamos aqui fazendo um cumprimento bíblico. Nós do Evangelho da Graça simplesmente apresentamos aquilo que a Bíblia já afirma. Porque a Bíblia já afirma, você já é abençoado, a sua casa é abençoada, a tua família já é abençoada. Tá certo? Então estou aqui para trazer mais um tema hoje para você. Um tema bem complexo. E está escrito assim, olha: devo ou não orar por alguém? Eu devo orar por alguém? Alguém chegar em mim, irmão Rinaldo, ora por mim. Eu devo ou não orar por esta pessoa? É isso que nós vamos entender hoje e aprender hoje aqui. Mais um tema, mais um aprendizado aqui do Evangelho da Graça. Olha, irmão, você que deseja conhecer o Evangelho da Graça, o preterismo completo, a escatologia consumada, estou aqui para lhe explicar, né? Você que deseja no teu coração, como eu quis e desejei, e estou aqui para isso. Eu aprendi e estou aqui para ensinar também. Então, se você desejar, me procure, estou aqui para ajudar. Amém? Então, vamos lá ao entendimento. Amados irmãos, o sistema religioso, principalmente o evangélico, ele me ensinou há 30 anos, que eu fui daí por muitos e muitos anos, e 30 anos aí desse sistema, me ensinou e te ensina que aquele que tem mais fé tem que orar por aquele que não tem, que tem menos fé. É como que se Deus estivesse em mim, mas não na pessoa que está pedindo a oração. Então o sistema ensinou que nós devemos orar um pelos outros. Mas não é isso que nós temos que entender. O que nós vamos entender hoje aqui é que o mesmo Deus que está na minha vida é o mesmo Deus que está na tua. O mesmo Deus que ouve a minha adoração, a minha oração, é o mesmo Deus que ouve também a sua oração. Então você não precisa pedir oração para mim. Você não precisa ir em nenhuma igreja pedir oração para o pastor, para o bispo, o apóstolo, o padre, o papa, o arcebispo. Você não precisa ir procurar uma igreja para que um diácono, um presbítero, um missionário, um evangelista ore por você. Por quê? Porque o mesmo Deus que opera na vida deles é o mesmo Deus que opera na tua vida. Às vezes a pessoa fala assim, não, irmão Reinaldo, mas é porque essa pessoa não é convertida, essa pessoa não é isso, não batizou, não toma sede, não tem comunhão com Deus. Meu amado, isso é conversa fiada, é papo para boi dormir. Isso é mentira do sistema. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima e baixo. E com isso, nós temos acesso a Deus. Quem que tem acesso a Deus? É só o convertido? É só o evangélico? É só o católico? É quem? Não, irmão. É toda a humanidade. Todo aquele que abriu o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, o Senhor está ouvindo. Vamos ao entendimento? Bora lá? Devo ou não orar por alguém? Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos para a Bíblia. Estão dizendo, irmão, me chamando de falso profeta, de falso mestre, que eu sou um desigrejado e estou desigrejando as pessoas. Ora, por aí vai, né? Mas eu estou aqui firme e forte e vou continuar aqui firme e forte, porque quem me dá
esta sabedoria, esse entendimento de permanecer aqui firme, não só eu, mas milhares e milhares de irmãos, parceiros do Evangelho da Graça, pregando esse entendimento, é o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo estava ensinando aos romanos. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito aqui, irmão, é o Espírito Santo, tá? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está entendendo? Entendeu aí? Como eu não sei orar, como você não sabe orar, como não sabemos orar como convém, o Espírito Santo, ele ora por nós. Ele é que intercede por mim. É o Espírito que intercede por você, meu amado. Não é o pastor, não é o bispo. Não sou eu que intercede por você, é o Espírito. Ele intercede por nós. Como nós não sabemos, ele ensina. Ele mesmo faz esse papel. Está entendendo? Então, o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em você. Então, eu não devo orar por você. Você me pediu uma oração, meu Reinaldo, ora por mim? Não, eu não devo orar por você. Por quê? Eu não sou intermediário. O pastor não é um intermediário. Ele não é o homem de Deus. Deus não tem intermediário aqui na terra, meu amado. Tinha antes. Antes sim tinha. Antes da cruz existia, depois da cruz também existiu. Mas até o ano 70, até o ano da redenção, porque no ano 70 DC foi o fim dos tempos, foi o fim de todas as coisas. Com a queda do templo de Jerusalém, no ano 70 DC, com a guerra civil do Império Romano com Israel, e a queda do templo no ano 70, encerrou-se os pactos. O antigo pacto se encerrou. Do ano 70 para cá entrou em vigor o novo pacto. E o novo pacto já é o reino de Cristo estabelecido em nossas vidas, e nós já reinamos com ele e Cristo conosco. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Você está em Cristo e Cristo está em você. Você entendeu? Como assim, irmão Reinaldo? O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Como é que você vai pedir oração para o pastor, sendo que esse mesmo Espírito Santo que está lá no pastor está em você? Ah, deixa eu te lembrar. Esses pastores que existem aí hoje, que surgiu, né, desde 1517, por aí, quando fundaram o protestantismo, né? Isso aí, criação do homem. Deus não deixou pastor aqui. Não tem eles pensam que eles são homens de Deus, que foi Deus que ungiu eles a pastor, que foi Deus que colocou eles como bispo, como padre, como papa, como arcebispo. Não foi, irmão. Foi o homem. São obras do homem. Esses pastores aí, eles não têm mais poder do que você. Se brincar, você que não vai em nenhuma igreja aí, você que não frequenta nenhum desses ministérios aí, nenhuma dessas denominações, você tem mais poder do Espírito do que eles. Por quê? Porque eles são homens sábios que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, porém usam a Bíblia para enganar e manipular a vida das pessoas, dizendo que são homens de Deus. Dizendo que eles são os intermediários de Deus aqui na terra. Eles são a voz de Deus. Eles dizem que eles são eles falam que eles é a voz de Deus aqui na terra. Não é, meu amado. Não é. Deus não tem voz aqui na terra. Deus não tem homem nenhum aqui na terra para fazer aquilo que ele mesmo pode fazer. Você entendeu? Então você não precisa sair por aí procurando, vou orar, vou ali em fulano, pedir oração para ciclano, tem a missionária que é a mulher de Deus, é a mulher de jejum, é uma mulher de busca, é uma mulher de monte, é uma mulher séria. Meu amado, minha amada, você também é. Você também é uma mulher de Deus. Você também é filha de Deus. O pastor é filho, você também é filho, eu sou filho, você também é filho de Deus. Se Deus me ouve, ele também te ouve. Porque você é filho também.
Você está entendendo? Isso é uma manipulação, um engano do sistema. Para quê? Para que as pessoas permanecem lá dentro das igrejas, escravizadas, aprisionadas lá. Para quê? Fins lucrativos. Para render no bolso do pastor, para render nos cofres do sistema, para enriquecer as convenções. Você está entendendo? É para isso que é usado. É uma manipulação, é um aprisionamento. Mas nós do Evangelho da Graça chegamos e estamos crescendo. E estamos, graças a Deus, conseguindo libertar milhares e milhares de pessoas com os nossos vídeos nas redes sociais, espalhando aí pelo mundo, libertando as vidas, mostrando as verdades para elas e libertando elas desse sistema corrupto e manipulador. Eu não preciso da oração de ninguém. Você não precisa da minha oração. Você mesmo tem o livre acesso a ele. E se você não conseguir falar com ele, não dá conta, olha aqui o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, no dia da tua luta, da sua fraqueza, da fragilidade da tua vida, do teu sofrimento, meu irmão, está aqui o Espírito para te ajudar. Não precisa você sair de igreja em igreja, de culto em culto, de campanha em campanha, de monte em monte, fazendo sacrifícios de tolos para que Deus possa te ouvir. Está errado. Buscando oração aqui, oração ali, meu amado, você tem o poder de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho livre acesso a Deus, você também tem um livre acesso a Deus. Antes da cruz, sim, precisavam. Antes da cruz, os judeus, o povo de Deus, eles precisavam buscar os sacerdotes, o sumo sacerdote, para que eles pudessem intervir, para que eles pudessem interceder por eles. Você está entendendo? Porque havia uma separação. O ser humano não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era só o sumo sacerdote, porém foi antes da cruz. Lá na cruz, tudo isso acabou. Chegou o fim. Com a morte de Jesus lá na cruz, eu e você temos o livre acesso a Deus. Marcos capítulo 15, versículo 38. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Era o véu. O véu que tinha no templo, que fazia a divisão. Era só o sumo sacerdote que poderia chegar ao santo do santo e interceder pelo povo. Porém, com a morte de Cristo lá na cruz, o véu foi rasgado. Você está entendendo? Então, eu e você alcançamos o livre acesso. Hoje nós temos livre acesso a Deus, eu tenho, você tem. Como eu já falei aqui, às vezes a pessoa fala assim, não, mas ainda não aceitou Jesus, não se converteu. Cara, isso é conversa fiada para boi dormir. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a humanidade, o ser humano tem livre acesso a Deus. Com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, Deus reconciliou-se com ele o mundo. Eu e você estamos reconciliados com Deus. Está entendendo? Estamos reconciliados. Esse papo de que a pessoa tem que orar por alguém, não traz aqui, não leva lá para o presbítero. Não, a Bíblia fala que tem que levar para o presbítero, tem que levar para o apóstolo, para o pastor, tem que levar para a missionária, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, tem que colocar a mão, tem que orar. Vamos pedir oração para o irmão Reinaldo. Não pede oração para o Reinaldo, meu irmão. Agora eu te explico uma coisa. Se você quer ajuda em oração, eu estou aqui para te ajudar em oração. De repente a pessoa fala assim, irmão Reinaldo, eu estou precisando de uma ajuda com oração.
O irmão pode me ajudar? Em que, meu irmão? Não, é numa causa assim, assim, assim. Estou com um problema assim, assim, assim. Eu estou orando, irmão Reinaldo, mas eu preciso que o senhor me ajude. Aí sim, pode contar comigo. Eu vou estar ajudando o irmão em oração. Mas agora o irmão deixar de orar e vir pedir oração para mim, falar assim, irmão Reinaldo, ora por mim? Não, meu irmão. Aí nós estamos fazendo aquilo que Cristo já fez. Cristo, ele é que foi o mediador entre o homem e Deus. Jesus de Nazaré, na verdade, ele que foi o mediador entre o homem e Deus. Jesus de Nazaré, ele foi o mediador entre o homem e Deus. Hoje não mais. Não tem mais mediador aqui. Jesus não é mais mediador. Eu não sou mediador. O pastor não é mediador. Porque de lá para cá, do time do ano 70 para cá, amados, hoje é Deus em todos e todos em Deus. Deus está em mim e está em você. Está entendendo? Então, me pedir ajuda em oração, eu vou ajudar em oração. Qual é a causa, meu irmão? Em que área que você quer oração? A ajuda. Você precisa de ajuda em que? Não, irmão Reinaldo, eu estou precisando de um emprego, eu estou orando a Deus, mas o irmão pode me ajudar em oração? Beleza, eu estou aqui, vamos lá, irmão, vou ajudar o senhor em oração. Mas pedir para mim oração e o irmão não orar? Não, eu não vou orar pelo irmão. Não vou orar por você. Se o teu pastor faz isso, se o teu líder religioso faz isso, ele está te enganando. Nada está acontecendo na tua vida. Você está na igreja 30, 40, 50 anos, 10 anos, 1 ano, e nada mudou na tua vida. Muito pelo contrário, parece que está indo de mal a pior. Estou mentindo? É ou não é verdade? E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Pronto. Deus está livre para mim e para você ter acesso a ele. O sistema usa mensagens bíblicas para falar assim, não, mas o livro tal, apóstolo tal, discípulo tal, ora, então orou, o apóstolo Paulo fala que nós temos que orar. Mas nós temos que entender uma coisa, que houve uma transição pactual. Houve um tempo que precisava, sim, de alguém orar por alguém. Houve tempo que precisava de um intercessor. Hoje não precisa mais. Hoje não tem mais necessidade de intercessor. Porque aquele que intercede por mim e por você é o Espírito. Antes precisava. Antes do ano 70 também precisava. Mesmo depois da cruz, os irmãos ainda precisavam. Olha Tiago, capítulo 5, versículo 16. O que o apóstolo Tiago fala aqui, olha? Capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? O sistema usa muito isso, né? Olha, a oração do justo faz muito. Mas, Reinaldo, eu estou pedindo oração para o senhor, porque eu sei que o senhor é justo e a tua oração faz muito efeito. Irmão, a sua também. Você também é justo e a tua oração faz efeito também. Você está entendendo? Esse contexto aqui não se aplica na igreja hoje. Esse contexto aqui não se aplica na minha vida e nem na tua. Isso aqui foi um contexto do apóstolo Tiago pregando para os judeus. Tiago, ele foi pregador dos judeus. Aqui não é mensagem para a igreja, não é mensagem para gentios. Aqui foi para os judeus, antes do ano 70. Confessai os vossos pecados. Quem que tinha que confessar pecado? Eram os judeus que tinham que confessar o pecado deles. Que era o pecado da transgressão da lei de Moisés. Eles que tinham que confessar os seus pecados. Nós não temos pecado para confessar. Você está entendendo? Então aqui foi um contexto, é um contexto judaico. Foi para os judeus, não tem nada a ver nem comigo, nem com você. Mas o sistema usa essa mensagem aqui. Aqui se tornou até um jargão, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, não é? Mas é igual eu te expliquei, você precisa de oração? Precisa de ajuda em oração? Você está orando por alguma causa e precisa de ajuda? Pronto, estou aqui, vamos orar junto. Eu vou te ajudar em oração.
Mas eu orar por você, para a tua causa, você chegar, olha, irmão Reinaldo, ora por mim, porque eu estou com a causa assim, mas a fé do irmão é maior do que a minha fé, ora por mim. Não vou não, irmão. Não vou orar. Não vou orar. Eu vou te ajudar em oração, mas orar por você não vou. Não precisa nem pedir oração para o irmão Reinaldo. Por quê? Eu estou te ensinando aqui que o mesmo Espírito, o mesmo Deus que está em mim, é o mesmo que está em você. Entendeu? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Para quem que Tiago está pregando? Foi para quem aquela mensagem do capítulo 5? Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que andam dispersas, saúde. Você está entendendo? Tiago não tem mensagem para mim. Tiago não tem mensagem para você. A mensagem de Tiago aqui não é para a igreja de Cristo. A mensagem de Tiago aqui foi para os judeus que estavam dispersos lá naquela primeira geração do primeiro século. Está entendendo? Na geração do primeiro século. Aqui era para os judeus que estavam dispersos. As 12 tribos de Israel. Tiago foi designado para pregar para os judeus. Não tem pregação de Tiago para nós. Está entendendo? Esse conselho de Tiago de oração, de que o justo, a oração do justo tem muitos seus efeitos, foi para os judeus, meu amado. Depois da cruz, claro, sim, depois da cruz, mas antes também do ano 70, porque até o ano 70 os pactos se cruzavam. E quando os pactos estavam se cruzando, necessitavam-se ainda os irmãos de intercessor, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé e o sumo sacerdote ainda ia ao templo. Então necessitavam-se ainda os irmãos de um mediador. Hoje não. Hoje não tem necessidade mais de intercessor e nem de mediador. Porque hoje nós temos o Espírito, nós já vivemos o reino de Cristo, do ano 70 para cá. Depois do juízo, que o juízo foi em 70, nós já estamos no reino de Cristo. O que eu posso pedir, você também pode pedir. O que eu posso orar, você também pode orar. Está entendendo? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ver um conselho do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E as igrejas pegam isso aqui e jogam para mim e para você, né? As igrejas aí, os pastores, os pregadores, os apóstolos, bispos, as missionárias, aqueles do reteté, né? Pega isso aqui e joga para as nossas vidas, olha. O apóstolo Paulo aos Colossenses. Isso aqui há 20 séculos atrás. Tem nada a ver com hoje, com nossas vidas. Antes do ano 70. Depois da cruz, claro, mas antes do ano 70, eles necessitavam de intercessor. Versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então o apóstolo Paulo, os irmãos, eles estavam ainda no time da transição e eles necessitavam se orar um pelos outros para que os irmãos ali viessem ter força, ter fé, permanecesse ali a esperança viva, ativa, aguardando o fim, aguardando o juízo, aguardando a volta do Senhor. Então eles tinham que permanecer, eles tinham que estar ali orando um pelos outros. Mas Jesus voltou do ano 70. Do ano 70 para cá, nós já reinamos com Cristo. Do ano 70 para cá, eu e você temos o livre acesso. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, contexto do ano 70. Da cruz até o ano 70, os irmãos necessitavam de oração um pelos outros.
Hoje não. Hoje eu posso te ajudar em oração em alguma coisa. Se você me pedir, me ajuda, irmão, Reinaldo, em oração, eu vou te ajudar. Mas eu orar por você, meu irmão, você sai de igreja em igreja procurando aí quem é que vai orar por você. Ai, deparou com um problema. Não, vou pedir um pastor para orar por mim, vou pedir um irmão para orar por mim, porque eu tenho certeza que a fé dele é mais forte do que a minha. O Deus dele é mais forte do que o meu. Amado, é tempo perdido, meu irmão. É tempo perdido. Sabe qual é a oração que Deus vai ouvir? É a tua mesmo. É a tua. Você está entendendo? Isso aqui é um contexto histórico. Ficou para o passado. Os irmãos aqui necessitavam de apoio ali, porque estavam na época da grande tribulação, estavam passando por aflições, era grande tribulação, era perseguição da igreja, os apóstolos sendo perseguidos, a igreja sendo perseguida pelo Império Romano. Eles precisavam de unir, de estar junto uns com os outros. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então era nisso que eles estavam agarrados. Você está entendendo? O que isso aqui tem a ver com a minha vida e com a tua vida nos dias de hoje, meu amado? Isso aqui é contexto do passado. Foi um período entre a cruz e o ano 70. Um período de perseguição, de luta, de sofrimento dos irmãos do primeiro século. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Estavam lá também o apóstolo Paulo, os apóstolos ali, os discípulos, pedindo oração também pela igreja, pelos irmãos lá, para que os irmãos orassem por eles também, porque os dias eram difíceis. Os dias não estavam sendo fáceis. Eles precisavam, sim, de um dos outros. Agora, por quê? Porque o Espírito ainda não tinha se tornado um em todos. Porque o templo ainda estava de pé. O templo, depois da queda do templo, foi que aconteceu, irmão, a unificação entre Deus e o homem. O Espírito de Deus e o homem. Hoje nós somos Deus em todos e todos em Deus, amado. Mas até o ano 70 não, eles estavam ainda separados do Espírito. Então eles precisavam se unir força e eles precisavam orar a Deus, um pelos outros. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre cursos e seja glorificada, como também o é entre vós. Está entendendo? O sistema pega essas mensagens, toca na vida da pessoa. Olha, irmão, você precisa... tá difícil a situação, irmão? Não tá fácil não, pastor. Não, venha cá, venha que eu vou orar por você. Não, vai ali, vai na igreja de fulano, na igreja de ciclano. Não, lá tem um profeta, tem um missionário, tem um presbítero lá, tem um pastor lá, canela de fogo, vai lá que ele vai orar por você, o seu problema vai acabar, vai ser resolvido. Ah, meu amado. Olha, é uma pena, meu irmão, é uma pena. Eu fico assim, hoje, me perguntando como que eu caí nessa. Como foi que eu fui parar, que eu fui viver tanto tempo? Mas é porque a minha mente estava cauterizada e o que me ensinavam lá dentro é o que você sabe também. Eram essas coisas que ensinavam lá e que ensinam até hoje. Mas depois que chegou até mim o conhecimento, o entendimento de que não é dessa forma, meu amado, hoje é uma leveza espiritual na minha vida. Hoje eu vivo em liberdade. Hoje eu tenho livre acesso ao meu Pai. Você também tem livre acesso a Ele. Porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. Está entendendo? Então, não precisamos de pedir oração nem para fulano nem para ciclano. Porque nós mesmos podemos falar com o nosso Pai. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai também. Ele habita em mim e habita em você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 até o 5.
pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos lá. Versículo 4 e 5. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, presta atenção, meu amado, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Irmão, presta atenção. Isto aqui é um contexto antes do ano 70, depois da cruz. Deixa eu explicar novamente. Depois da cruz, antes do ano 70. Então, todos aqui necessitavam de um mediador. E o único mediador, está dizendo o apóstolo Paulo aos Timóteos, que o único mediador entre Deus e eles era Jesus Cristo, o homem. Por que Jesus Cristo, o homem? Porque ainda não tinha acontecido, ou ainda não tinha sido ainda estabelecido o reino completo de Cristo aqui na Terra. O reino de Cristo, a graça eterna, ela entrou em vigor no ano 70 com a queda do templo. Aqui ainda estava acontecendo o cruzamento pactual. Aqui eles ainda precisavam de um mediador. Aqui o Espírito, Cristo aqui, o Espírito, ainda estava separado deles. Hoje não. Hoje nós não estamos separados do Espírito. Hoje o Espírito está em mim e está em você. Você está entendendo agora? Por que não precisamos mais de um mediador? Porque o mediador está em mim e está em você. Você entendeu? É tanto que se nós não conseguir orar, ele ora por nós. O Espírito. O Espírito. Cristo aqui é Espírito. Olha, quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Período histórico do ano 70, antes da vinda do Senhor, antes da salvação, antes da redenção no ano 70. Versículo 5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Era Jesus, ele era o único mediador entre Deus e o homem. E as pessoas hoje estão indo atrás do padre, do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, da missionária, do presbítero, do evangelista, do diácono, do obreiro, da obreira, da pastora. Virou uma bagunça, né? Todo mundo hoje é mediador, sendo que ele era o único, ele era, Jesus, o Cristo, ele era o único mediador entre o homem e Deus. Mas hoje não. Hoje está cheio de mediador entre o homem e Deus aí. Né? E você está aí, caiu nessa. Você está aí, a mente cauterizada. Você está aí, infelizmente. Você está aí procurando alcançar Deus, chegar a Deus através de terceiro. Através de outra pessoa, você está tentando chegar a Deus através de um homem, meu irmão. Comedor de feijão igual eu, igual a você. Pegou a visão aí? Espero que você tenha entendido. A partir de hoje, a sua vida vai mudar. Olha, segue o meu conselho que a partir de hoje a tua vida vai mudar. Em vez de você correr atrás de um pastor, de um líder aí, de você correr atrás de alguém para pedir oração, você mesmo entrar no teu quarto, fechar a tua porta e em silêncio falar com ele, a sua vida vai mudar. Conta os teus problemas para ele. Não conta os teus problemas para homem. Você está entendendo? Não conta os teus problemas para homem. Conta para ele. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Perdão, vamos lá. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
Isto é pela sua carne, meu amado irmão. Com a morte de Jesus Cristo lá na cruz, o véu do teu corpo foi rasgado. E ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Eu e você estamos num novo e vivo caminho. Ora, meu irmão Reinaldo, como é que eu não sabia? Sabe por que você não sabia dessas coisas aqui? É porque esconderam de você, como esconderam de mim. Mas graças ao Espírito Santo de Deus, veio em mim o conhecimento e eu estou trazendo ele para você. Se você não sabia, não tinha o conhecimento, hoje você tem. E se você permanece aí dentro dessa igreja que você vai, é porque você não quer se libertar, você não quer ser livre dessa prisão aí, você não quer ser livre desse engano aí. Mas se você entender e quiser ser livre, meu amado, a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Sua vida vai mudar para melhor. É para melhor. Isso aqui eu falo com certeza, porque a minha vida mudou para melhor depois que eu saí desse sistema aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus foi rasgada, a carne de Jesus era o véu que cobria o Espírito, que era o Cristo, e hoje ele nos colocou em um novo e vivo caminho. Eu e você andamos em um novo e vivo caminho. Do ano 70 para cá, o ser humano passou a viver em um novo e vivo caminho. Porém, no 4º século para cá, veio as religiões, veio o homem, veio a política, veio os líderes religiosos, criaram as religiões, inventaram as religiões, inventaram as denominações, as instituições chamadas de igreja e afastou o povo de Deus. As pessoas pensam que elas estão dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, sei lá, que igreja que seja, batista, budista, sei lá. Eles pensam que eles estando dentro de uma igreja, eles estão perto de Deus. Na verdade, não é uma mentira, porque na verdade eles estão longe de Deus. Por quê? Cristo ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, um novo e vivo caminho. Nós estamos num novo e vivo caminho. E o sistema está tirando, afastando as pessoas desse novo e vivo caminho. Ufa! Olha que palavra! Isaías capítulo... Uma palavra lá do velho pacto, velha aliança, velho testamento. Tá? Isso aqui é da lei de Moisés. Isso aqui é do velho pacto. Tá? Mas vamos ver o que Isaías escreveu aqui. Capítulo 49, versículo 15 e 16. Porventura pode uma mulher esquecer de tanto de seus filhos que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Opa! Mas ainda que estas se esquecesse dele, contudo eu não esquecerei de ti. Está dizendo o Senhor que ele não esquece de você. A tua mãe, o teu pai, pode ser quem for, pode te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Ele está contigo. Ele não esquece de você. Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você está nas palmas das mãos do Senhor, meu amado. Você não precisa do pastor, não precisa de ninguém. Você não precisa de mim para orar por você. Você está nas mãos dele. Ele te tem nas palmas das mãos dele, meu amado. Olha que palavra maravilhosa aqui. Quero encerrar com você com esta mensagem de Jó. Quero dizer para você, meu irmão, não se frustres. Não se engana. Não seja iludido. Sai daí desse sistema, sabe por quê? Porque lá só tem gritos. É gritação, é grito para cá, é grito para lá. As orações parece que é para chegar lá no céu. Parece que quanto mais alto gritar, é que Deus vai ouvir. Parece que é assim lá dentro do sistema. É uma barulheira, é uma gritação. Eu era assim.
Parece que o microfone, quanto mais a caixa mais alta, o som mais alto, parece que aí é que valia, né? Eu pensava assim, eu era assim. Era barulhento também, gritava também nas orações. Pensava eu que Deus estava ouvindo, meu irmão. Deus não estava ouvindo. Não está ouvindo. Deus não ouvia as minhas orações. Hoje ele ouve as minhas orações. Mas antes ele não ouvia. Eu pensava que ele ouvia, mas não ouvia. Deus não está ouvindo aquelas orações nas igrejas. Deus não está ouvindo aquelas orações lá em cima dos montes. Deus não está ouvindo as orações dessas pessoas que rasga a garganta, rasga a goela aí, e grita, e alta, e clama, e pula, e berra. Não está ouvindo, meu amado. Olha o que diz Jó, capítulo 35, versículo 13. Certo é que Deus não ouvirá gritos vazios, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Deus não ouve essas orações, meu amado. Deus vai ouvir a minha e a tua oração. João capítulo 4, versículo 23 e 4, Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele fala para a mulher que viria dias em que Deus estavam procurando verdadeiros adoradores e que os verdadeiros adoradores iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é o quê? É eu orar a Deus em espírito e em verdade. É você orar a Ele em espírito e em verdade. Como assim? É você sozinho no teu canto, você no teu quarto, você no teu trabalho, onde quer que você esteja falando com Ele, meu amado. E Ele está te ouvindo, Ele está contigo, Ele está dentro de você. Deus está dentro de você, minha amada. Deus está dentro de você, senhora. Deus está dentro de você, jovem. Deus está dentro de você, Senhor. Você não precisa de uma igreja, não precisa do padre, não precisa do papa, não precisa do pastor, não precisa de ninguém para que você possa chegar até Deus, porque Deus já está dentro de você. Isso é uma ilusão da religião. A religião que inventou estas coisas. Amém? Espero que você tenha entendido, aprendido e que você segue me acompanhando. Estarei trazendo mais vídeo aqui. Eu tenho um vídeo gravado aí no YouTube que eu gravei, que não oramos mais em nome de Jesus. Assista lá para você entender o porquê que não oramos mais em nome de Jesus. Você vai entender claramente. E a partir do momento que você pegar esse entendimento para você, colocar na tábua do teu coração e dizer assim, é desse jeito que eu vou viver hoje, é desta forma que eu vou seguir, longe do sistema, fora daquelas religiosidades, a tua vida vai mudar. Da tua família, da tua casa, do teu lar, tua vida vai mudar. Basta você entender que o Deus do céu, o Criador de todas as coisas, Ele me reconciliou e reconciliou você com Ele, com Cristo Jesus lá na cruz. Amém, amado? Fica na paz. Graça e paz para a tua vida e para a tua família. Até a próxima. Amém? Fui!